Olá, famílias! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, dia 21 de junho de 2021, segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana de estudos remotos. Que seja uma semana abençoada e produtiva, onde possamos aprender cada vez mais. Nas atividades de hoje, de língua portuguesa, vamos estudar juntos o gênero textual Carta de Reclamação. Para isso, vamos precisar do livro didático e da apostila complementar. Separe o seu material e vamos começar? Como já foi falado, nós vamos estudar o gênero textual Carta de Reclamação. Mas você já ouviu falar desse gênero textual? Já leu algum texto desse tipo? Bem, a carta de reclamação é uma mensagem escrita que permite a comunicação entre as pessoas, geralmente distantes, para registrar queixa de algo ou de alguém. E a pessoa que escreve uma carta de reclamação, através dela, ela expõe um problema. Então, ela coloca argumentos, justificativas, opinião, para que, através da carta, ela consiga uma solução para o problema que está sendo exposto. E a linguagem utilizada na carta vai depender da relação que existe entre o remetente e o destinatário e o assunto a ser tratado. Lembrando que remetente é a pessoa que remete, ou seja, que envia, que escreve a carta, e o destinatário é aquela pessoa que vai receber a carta, ok? Então, assim, a linguagem pode ser mais objetiva, mais técnica, com palavras mais formais, se for uma carta de caráter comercial, profissional. Ou pode ser uma linguagem mais subjetiva, mais informal, com palavras mais espontâneas, quando é uma carta de caráter pessoal, ok? Bem, agora que nós já entendemos a definição desse gênero textual, vamos partir para as atividades? Bem, crianças, nós vamos iniciar nossas atividades de hoje na página 112 do livro didático. Lembrando que você pode colocar a data para deixar registrado o dia em que trabalhamos essa página, ok? Para iniciar, acompanhe comigo. Você vai ler nesta unidade duas cartas muito estranhas. A primeira foi escrita para um personagem de histórias que talvez você conheça. Quem será? Leia silenciosamente e descubra qual é o personagem e de que história ele faz parte. Depois, ouça a leitura da professora. Bem, primeiramente, nós vamos fazer a leitura silenciosa do texto. Depois, crianças, vocês vão ler, de preferência para um adulto, em voz alta, com autonomia, com fluência, respeitando os sinais de pontuação. Isso vai facilitar a compreensão de vocês do texto e a resolução das atividades vai ficar mais fácil na hora de resolver os exercícios de interpretação do texto das próximas páginas, ok? Bem, nesse primeiro momento nós temos aqui o texto, leitura 1, carta de reclamação. Vocês vão ver que texto legal, onde o autor, Alan Albert, que vocês vão conhecer um pouquinho sobre ele aqui na próxima página, 113, vocês vão perceber que ele foi super criativo. Por quê? Ele utilizou no seu texto personagens dos contos infantis, personagens fictícios, como Chapeuzinho Vermelho, Lobo, os Três Porquinhos, e fez uma carta de reclamação, onde a Chapeuzinho Vermelho reclama da questão do lobo ter entrado, invadido a casa da avó dela, né, usado as roupas da avó dela. Então vocês vão ver que legal esse texto. E a gente vai perceber que é um texto com a linguagem mais formal, palavras mais formais, mais cultas, certo? Daí eu gostaria de ressaltar, crianças, que durante a leitura do texto vocês vão observar que tem algumas palavrinhas destacadas, certo? Isso mostra que o significado delas estão aqui do lado, tá? Então é importante vocês lerem o texto e depois lerem aqui os significados das palavras em destaque, certo? Então leiam com atenção, vocês vão amar esse texto. Eu achei super legal. Dando continuidade aos exercícios, na página 113, como eu havia falado, nós temos aqui um quadro com algumas informações sobre o autor do texto que nós acabamos de ler, o Alan Albert, autor também do livro O Carteiro Chegou. Então façam a leitura com muita atenção para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o autor, ok? Partimos para os exercícios. Interpretação do texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. Exercício 1. A quem esta carta foi destinada? Conversem sobre o que descobriram. Então, voltando um pouquinho na página anterior, no texto, vocês vão observar, crianças, o título do texto que nós temos aqui, o chamamento utilizado no início da carta de reclamação, certo? Assim, nós vamos descobrir a resposta do exercício 1. Partimos para a questão 2. Edviges adviges é um advogado ou uma advogada. Geralmente, os advogados defendem causas de seus clientes. Quem são os clientes de Edviges? Então, observando o que nós acabamos de ler no texto, os nomes que foram apresentados, como a gente pode ver,
com letras iniciais maiúsculas, porque são substantivos próprios, certo? Que nós já estudamos. Então, vocês vão escrever aqui na linha de resposta quem são os clientes de Edviges, ok? Partimos para a questão 3. No início da carta são utilizadas as expressões prezado senhor Lobo e vossa senhoria. O que essas expressões trazem para o sentido da carta? Assinale as alternativas mais adequadas para responder essa questão. Bem, nós fizemos a leitura do texto e a gente pôde perceber que é um texto que foi escrito por advogados para defender os interesses de seus clientes, certo? Então, é uma carta de caráter comercial. Então, diante disso, do que nós vimos, assinale as alternativas mais adequadas. Então, nós vamos analisar cada uma delas e assinar apenas as corretas. A carta, ela tem um tom mais espontâneo e informal? Um tom mais cerimonioso e formal? Dão mais seriedade ao que está sendo dito? Ou dão a entender para o lobo que se trata de uma brincadeira? Então, analise cada uma das alternativas e assinale as alternativas mais adequadas, portanto, mais de uma, ok? Na próxima página, 114, exercício 4. Qual é o abuso que Chapeuzinho Vermelho quer que acabe? Qual o abuso? Certo? Que nós observamos lá no texto. Então, nós vamos registrar aqui na linha de resposta. Exercício 5. Por que o advogado ou a advogada diz que não adianta bufar nem soprar? Por que ele utilizou essa expressão na carta? Conhecendo a história da Chapeuzinho Vermelho, da ação do personagem do lobo na história. Então, o que significa? Por que ele utilizou essa expressão na sua carta? Exercício 6. Releia este trecho da carta, observando as expressões destacadas. Vamos lá. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó, dela, e usa as suas roupas, da avó dela, sem a sua permissão. Idem. Então, diante das expressões destacadas em negrito, por que foram colocadas essas expressões entre parênteses, certo? Então, diante do que nós lemos, do sentido da frase, o que a gente observa? Por que foram colocadas essas expressões entre parênteses? Pense e responda. Exercício 7. Releia o trecho da carta em que o advogado ou advogada faz uma ameaça ao lobo, caso ele não atenda ao pedido de Chapeuzinho. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Quem você acha que são esses personagens? Em sua opinião, para que eles seriam chamados? Então, diante do que nós lemos, das histórias que já conhecemos, ok? Vocês vão registrar a resposta. Lembrando que é uma questão pessoal, de acordo com a sua opinião. Página 115, exercício 8. Releia. Cumpre nos informar a Vossa Senhoria que os Três Porquinhos e Companhia Limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. Letra A. A palavra CIA é uma abreviatura da palavra companhia e LTDA é a abreviatura de limitada. Essas palavras são usadas por empresas. O que indica isso junto do nome Os Três Porquinhos? Assinale a alternativa que pode esclarecer esse uso. Então, diante do que nós acabamos de ler no enunciado, do que lemos no trecho do texto, vamos assinalar a alternativa correta, certo? Que justifique o uso dessas palavras diante do nome Os Três Porquinhos. Então, será que os Três Porquinhos têm uma empresa em nome deles? Os Três Porquinhos adotaram outro nome para se identificar? Ou os Três Porquinhos querem se disfarçar e enganar o lobo? Pense e responda assinalando a alternativa correta, ok? Letra B. Na carta é afirmado que os Três Porquinhos vão processar o lobo por perdas e danos. Explique qual sentido a expressão destacada pode ter na carta. Bem, diante do que nós lemos no texto e conhecendo a história dos Três Porquinhos, o papel dos personagens na história, a ação de cada um, vamos pensar e responder. O que significa essa expressão, por perdas e danos? Por que os Três Porquinhos vão processar o lobo por perdas e danos? Então, nós vamos pensar e responder. Letra C. Os Três Porquinhos recusaram uma oferta do lobo. Que oferta foi essa? Então, diante do que nós lemos no texto, nós vamos registrar nossa resposta. E para finalizarmos as atividades da página 115 do livro, letra D. O que os Três Porquinhos esperam ao processar o lobo? Então, diante do texto, nós vamos retornar e registrar aqui a resposta. O que os Três Porquinhos esperam ao processar
o lobo. Ok, crianças? Bem, crianças, para finalizarmos as atividades de língua portuguesa de hoje com chave de ouro, nós vamos precisar da apostila complementar na página 168. Primeiro, vocês vão fazer a leitura com muita atenção do 7º grupo, a segunda coluna, que são as palavras com SS, e depois, no caderno de língua portuguesa, vão colocar a data e copiar e separar em sílabas cada uma das palavras, observando a ortografia de cada uma delas para não escrever de forma incorreta. Combinado? Letra legível, hein, turma? Vocês são super capazes. Capriche! Assim, encerramos a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de enviar fotos das atividades para sua professora registrar sua participação. Em caso de dúvidas, já sabe, você pode entrar em contato com ela no particular, ok? Assista ao vídeo complementar. Isso vai enriquecer o conteúdo e ampliar o seu conhecimento. Combinado, turma? Beijos e até a próxima aula!